Vamos acalmar o nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por uma comunidade viva. Obrigado por uma comunidade artística. Obrigado pelas crianças. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigado. Que o Senhor possa desacelerar nosso coração nessa noite. Pai, que toda ansiedade seja retirada, as preocupações sejam retiradas. Que possamos te ouvir. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que não seja só mais um culto, mais um sermão. Não. Que seja um instante do Senhor falando com o seu povo. Nós oramos por isso. Por isso, Deus, tira todas as distrações que muitas vezes nossa mente é roubada da sua presença. Que possamos receber a porção que o Senhor deseja nessa noite. E que isso gere ainda mais vida em nosso meio. Ainda mais alegria, ainda mais completude e plenitude da sua vida em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo em Salmos de número 122. Iremos hoje analisar, observar o que de fato as Escrituras apontam a respeito da topografia da fé. Por isso que o título do sermão dessa noite é A Topografia da Fé. Salmo de número 122, a palavra do Senhor, ela diz assim, todos abriram. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém, Salmo de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui juntos às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam essa cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém, amém, amém. Irmãos, nós estamos em meio a uma série a respeito do saltério dos Salmos. E, de fato, hoje nós lemos e iremos entender um pouco mais um salmo de peregrinação, um salmo de romagem, no qual o judeu, o hebreu, ele lia este salmo, não somente este, mas do 120 ao 134, enquanto estava caminhando para Jerusalém. Era natural e até mesmo algo necessário um judeu ir às festas anuais em Jerusalém. Eles deveriam então se mobilizar, não somente como obrigação, mas com amor. E aqui é interessante que alguns bons pregadores já pregaram essa temática aqui na comunidade, mas é importante ressaltar que essa peregrinação não é feita somente individualmente, como somente os homens, não. Essas viagens, e que de alguma forma eram viagens longas, dependendo da região onde esse judeu se encontrava, por conta da diáspora judaica, eles teriam que passar por longas caminhadas, e não sozinhos, mas com a própria família. Então nós temos que observar o seguinte: há uma viagem necessária por conta da fé, uma viagem religiosa. Eles estão passando por lugares tortos, perigosos, há perigos na estrada. E eles estão passando juntos com a sua esposa, com os seus filhos, filhos pequenos, filhos de colo. Era muito natural, no contexto judeu,
haverem caravanas que levavam juntos, caminhavam juntos muitas famílias por conta dos perigos da jornada. Algo interessante, então, de nós analisarmos é que eles vão cantando esses cânticos, eles vão cantando, entoando essas canções, esses poemas. Agora, do Salmo de número 120 ao 122, nós temos 3 salmos. E esses 3 salmos, eles fazem parte da trilogia, ou a primeira parte dos salmos de peregrinação. Se você analisar comigo, o Salmo de número 120, ele fala muito a respeito de arrependimento. Ele fala a respeito de observar Deus sim, mas um caminho de se arrepender, um caminho de deixar para trás os seus pecados, de olhar para Deus. O Salmo de número 121 fala sobre a confiança, olhar para os montes. Observar que, mesmo em meio às dificuldades da vida, nós podemos confiar em um Deus que nós dependemos. Ou seja, independente do que passamos, nós confiamos nesse Deus. Esse Deus não falha, esse Deus não tarda, esse Deus não erra. O que observamos agora no Salmo de número 122 é a respeito do culto. É como se agora estes judeus, esses hebreus, estão agora chegando em Jerusalém. E a experiência do culto agora, a experiência do fim do caminho, a experiência do resultado de todo o seu sacrifício. Este movimento é um movimento em amor. E é por isso que cito Eugene Peterson, que ele vai dizer que a vida cristã é um ir até Deus. Irmãos, nós ouvimos muitas vezes dizer, de fato, é claro, a graça de Deus vem sobre nós. É o Senhor que se apresenta, é o Senhor que revela. Mas quando observamos todo este processo de caminhar até Jerusalém, nós observamos o Senhor pedagógico. Um Deus que quer instruir o seu povo a respeito de um caminho. E este caminho é tortuoso, é perigoso, é desafiador. Mas este caminho leva até a presença. O judeu, o hebreu, ele está com alegria, passando por todas as dificuldades, a chuva, o perigo de um roubo, o perigo do caminho. Mas ele está fazendo isso em amor. Ele está fazendo isso totalmente intencional no Senhor, totalmente cativo ao Senhor. Logo, quando Peterson fala a vida cristã é um ir até Deus, talvez seja um recalcular a rota. Porque nós, muitas vezes, achamos que somente Deus chega até nós, e de fato a graça é isso, é o favor imerecido, ele vem. Mas existe uma resposta daquele que recebe a graça. E essa resposta é a resposta de um peregrino. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. A pastora Sandra, quando iniciou o seu sermão há algum tempo atrás, disse: "Olá, moradores da Nova Jerusalém ou da Nova Sião." Nós estamos caminhando. Independente do que você está fazendo ou não, você está caminhando para algum lugar. Deus, ele é um ser extremamente sábio e nele nós encontramos todas as respostas. E é por isso que essa subida até Jerusalém, ela é literal e também metafórica. Estou subindo, estou chegando mais próximo da presença. O judeu entendia que o templo, ele entendia que, de fato, a arca, ou nesse contexto, o tabernáculo, Davi escreve Salmo 122, e ele escreve apontando para o tabernáculo, ainda não havia templo. Davi está feliz, Davi está radiante, porque seu primeiro ato como monarca é trazer a arca da aliança para Jerusalém. Davi entende que a presença de Deus é o centro, é o epicentro de tudo o que pode acontecer. Se a presença de Deus não estiver nesse reino, de nada basta um bom exército e boas estruturas. Logo, esse caminho, essa rumagem até Sião é uma ação literal, mas também metafórica. Você está caminhando, mas você está indo para cima, para próximo da presença. Além disso, este caminhar traz a identidade do peregrino até a casa do Pai. Deus está dizendo, dessa forma, de uma obrigação a subir até Jerusalém, de que nós somos peregrinos. De que nós estamos somente em passagem nessa terra. A identidade daqueles que são chamados um povo de Deus é uma identidade de um peregrino. Nós não podemos ter medo da vida, do que temos ou não temos, porque nada daqui levaremos. A vida é um simples peregrinar. Além disso, essa subida até Jerusalém fala a respeito da eternidade.
De alguma forma, a subida fala sobre a Sião celestial. Deus é um Deus extremamente pedagógico e instrui o seu povo para caminhar em amor. Você não veria um judeu triste passando por chuva. Você não veria um judeu triste passando por dificuldades, porque para ele ir a Jerusalém nas festas anuais era uma honra. Lembro, ano passado, de estar na Amazônia, 17 horas subindo o rio Amazonas, e essa mensagem, essa visão sempre me alcança. Era culto de mulheres. A pastora Sandra iria pregar, minha mãe. Levei ela para o meio do mato, sim. Chegamos em um povoado onde há uma pequena igreja. Essa pequena igreja, se eu não me engano, era uma quarta ou quinta-feira, haveria um culto de mulheres. Havia a alta do rio. Não havia como você se deslocar, senão por canoas, pequenas embarcações. É por volta das 6:30, 7 horas, eu começo a ver muitas pequenas embarcações com mulheres. Elas pilotando aquelas pequenas embarcações, com o seu vestido e os seus tamancos, seus pequenos sapatos em suas mãos. Levantando um pouco os vestidos para passar pelo lamaçal que se encontrava na frente da igreja. E mesmo assim elas estavam com alegria, com um sorriso. Um judeu, ele passa quilômetros e quilômetros, dias, caminhando até Jerusalém em alegria e em amor. É importante, então, observarmos que o que move o coração daqueles que são encontrados por Jesus é o amor. Fazendo um jabá do nosso podcast, Mosaico Cast, lançado hoje, eu fui entrevistado pela pastora Nicole. Muito interessante ser entrevistado pela sua esposa, porque ela sabe as respostas. E uma pergunta, que até mesmo o Sam está fazendo de forma muito incrível, conduzindo esse projeto, ela me questiona. O que você imagina, o que você espera da igreja do futuro, do amanhã? A minha resposta, ela veio de forma muito clara. Uma igreja que ama. Porque sem amor, toda a nossa peregrinação será um simplesmente caminhar sem sentido. E eu falo isso porque eu estive em contato com Agostinho de Hipona em um dos seus sermões. Ele vai falar algo extraordinário sobre amor. Ele vai dizer que existem 2 movimentos possíveis para aquele que ama. Ou você ama o mundo, ou ama Deus. Ele vai falar a respeito de um amor impuro e de um amor santo. O amor impuro arrasta a alma para o abismo, segundo Agostinho. O amor santo acende o desejo pela eternidade. Nos aproximamos de Deus através do amor. Segundo Agostinho, nós observamos que todo amor possui uma força própria. Logo, todo amor nos leva para algum lugar. Por isso, para saber que tipo de amor habita alguém, é somente necessário observar para onde essa pessoa está indo. O amor move. O amor move multidões. O amor nos leva a algum lugar. Segundo Agostinho, quando a alma está presa ao amor da terra, é como se tivesse cola nas asas. Não consegue voar. Não consegue ascender assim ao celestial. Mas quando esta alma possui o amor puro, santo, afeto por aquilo que não se vê, amor por aquilo que não se conhece. Segundo Agostinho, essa alma, esse amor recebe 2 asas. Uma das asas é chamada de amor a Deus. A outra asa é chamada de amor ao próximo. Agostinho, de forma poética, está dizendo para nós o seguinte: para alcançar a eternidade, é preciso amar a Deus e amar o outro. Se nós não amarmos a Deus como o primeiro mandamento e amarmos o próximo como Jesus fala, como a ti mesmo, nós não conseguiremos ascender assim ao celestial. Isso dói, porque nos faz refletir em uma citação direta dele. Não vos exortamos, pois, a não amar coisa alguma, mas vos exortamos a não amardes o mundo, a fim de amardes livremente o Criador do mundo. Agostinho está dizendo o seguinte: é impossível não amar. O amor move. Ele tem uma força própria. O que precisamos observar é que amor estamos amando.
e para onde estamos indo. Eu falo isso, irmãos, porque, como pastor, eu observo que na jornada de um discípulo, na jornada daqueles que conhecem a Jesus, de um peregrino, nós estamos chamando de amadurecimento aquilo que não é amadurecimento. E por isso eu trago a vocês pelo menos 6 pontos, pelo menos 6 estágios da jornada de fé. Isso quem escreve é John Mark Comer. Ele utiliza um estudo da doutora Janet e do doutor Robert, do Fuller Seminary. Eles vão dizer algo interessante. Eles vão dizer o seguinte, que a jornada de um aprendiz, de um peregrino, ela é composta por 6 estágios. Eu quero hoje explicar isso para vocês antes de adentrarmos o texto. O primeiro estágio da vida cristã é reconhecimento de Deus. Ou seja, é a descoberta da fé. É quando nós, então, temos a experiência do amor de Jesus. Talvez alguns chamam de primeiro amor, de primeira experiência. Aquele instante onde você não conhecia Deus e agora este Deus se revela e você tem um coração, segundo a teologia, regenerado. Você começa a amar Jesus. O segundo estágio é a vida de discipulado. E aqui, pasmem, vida de discipulado, ela acontece em meio à vida comunitária. Discipulado não é um programa, discipulado é uma vida. E uma vida que aponta a conhecer, amar, se estressar, perdoar, ser perdoado. Este segundo estágio da vida cristã, então, é o aprendizado em comunidade. É uma fase onde nós estamos assimilando os ensinos de Cristo. Nós estamos sendo integrados na igreja, na formação de hábitos básicos da fé. É nesse pequeno passo, o segundo passo, que nós começamos a orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, jejuar, ter solitude, ter caridade. Pastor, mas eu não faço nem o segundo estágio. Deus te ajude. Estamos aqui. Também vou te ajudar. O terceiro estágio, segundo esse estudo, é a respeito da vida produtiva. É atuação e serviço. E presta atenção nisso. Vocês que viveram e passaram por muitas igrejas, presta atenção nisso. Atuação e serviço, o foco é no trabalho, na liderança, na frutificação e no serviço cristão. Mas muitas vezes é uma ação sem compreensão. Eu quero servir, eu preciso servir. É isso que eu aprendi. Eu gosto muito da frase do pastor Kleber, quem não trabalha, dá trabalho. É verdade. Concordo. Gosto muito disso. Tenho colocado aqui na minha... Vou tatuar. Eu acho maravilhoso isso. Mas o que nós temos que entender é que após a pessoa começar a servir, sem ainda talvez muito entender, ainda no começo, ainda sem uma boa compreensão, nós chegamos então naquilo que em inglês é the wall, ou a parede. As pessoas estagnam na vida cristã a partir do terceiro passo. Elas não avançam mais. Elas acham que chegar ao estágio de servir, agora então eu cheguei no ápice da minha vida ministerial. Não, agora eu vou me tornar pastor, não, agora eu vou me tornar líder, não, agora eu vou discipular, não, agora eu vou pregar, não, agora eu vou fazer algo, eu vou arrumar cadeira, eu vou fazer alguma coisa, eu vou cuidar das crianças, eu vou fazer alguma mudança, eu vou ajudar. As pessoas param aí. Segundo Mark Conner, nós temos o quarto, o quinto e o sexto ponto. O quarto ponto, ou quarta estação da jornada da fé, é chamada de jornada para dentro. E presta atenção nisso. É a jornada ou a estação em que você vive a crise, mas também você deve viver a cura interior. É o momento no qual o confronto com o deserto espiritual, com as feridas, com os limites pessoais, exige então a rendição e a quebra do quê? Do vaso. Como é que o vaso é quebrado? Quando o ego também é quebrado. A vida comunitária nos faz perceber que o ego dentro da estrutura criada por Deus e igreja não pode existir. Sabe por quê? Porque você vai ser liderado por uma pessoa que você acha que é incapaz. E isso não diz a respeito do quanto você é bom. Isso fala a respeito do quanto falta em você humildade. Você terá que ajudar a pessoa no mesmo pecado diversas vezes. E você acha que a pessoa tem que se curar ou ela precisa se posicionar. Isso é ego.
Logo, se nós não entrarmos na jornada para dentro, mudando as nossas percepções da realidade, mudando a percepção das nossas feridas, olhando para dentro, observando, eu preciso destruir o meu ego, nós não conseguimos avançar. E é por isso que, segundo esse estudo, as pessoas não passam do terceiro ponto, porque o quarto é demais. Matar o ego é demais. O quinto ponto fala a respeito da jornada para fora, e presta atenção. Nessa estação, o serviço é redefinido. Olha que lindo isso. Há um retorno à ação e ao serviço ao próximo, mas agora motivado por um coração curado e livre de ativismo ou busca de aprovação. Ou seja, é alguém que começa a servir o outro sem esperar algo em troca. É alguém que se move em pregar, em cuidar, em amar, em de alguma forma ser relevante para o outro, mas não esperando essa relevância. Nós então começamos a jornada para fora, agora sim você começa a servir. Com entendimento. Agora sim não é um peso, agora sim não é uma dor, agora sim é uma alegria. Poder comer uma boa cuca de banana e tomar um bom café. Agora é uma alegria chegar cedo, agora é uma alegria renunciar tempo, porque o seu ego foi destruído. E isso deve acontecer diariamente. O último estágio do amadurecimento daqueles que de fato amam a Deus é a vida de amor, ou a união com o amor. Esse estágio fala a respeito de uma maturidade e contemplação, aquilo que a teologia chama de união mística com a Trindade. Onde a vida do discípulo ou do aprendiz é plenamente guiada pelo amor, mas pelo amor desinteressado. John Mark Comer vai dizer o seguinte: o amor ágape é desejar e buscar o bem do outro antes do seu próprio, não importa o custo ou o sacrifício que isso exija. Mas nós não podemos exigir isso de alguém que ainda não amadureceu. E por isso que muitas pessoas, de alguma forma, não alcançam nossas expectativas, porque nós não estamos analisando qual estação de amadurecimento ela está. E se não basta esse amor, que de fato é um amor desinteressado, que John Mark Comer fala, eu coloco Jesus também. João capítulo 15, verso 13, Jesus diz, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Irmãos, o ápice da vida cristã é o amor. O ápice da vida cristã é a sua fala, a sua vida exalar amor. Nesses dias, eu ouço tantos com tanta informação sobre Jesus e propriedade, mas que não exalam amor. Tantos com bons discursos, mas que não vivem amor. Se nós queremos trilhar a jornada de um peregrino, nós precisamos trilhar essa jornada em amor. Logo, eu quero nessa noite fazer um comparativo com vocês entre Salmo 122, que é o clímax de chegar a Jerusalém, e a ida de Jesus, ou a subida de Jesus até Jerusalém. Eu quero partilhar com vocês algumas reflexões que eu tive nesses últimos dias a respeito de Jesus. Amém? Então nós iremos ler aqui com a nossa comunicação Salmos. Salmos ficarão abertos aqui, tá bom, Vi? E você vai ler comigo Lucas. Perfeito? Nós iremos ter duas leituras paralelas nessa noite. Assim como então os peregrinos sobem a Jerusalém, Jesus também, ele vai subir a Jerusalém. A partir de Lucas, capítulo de número 9, Jesus começa a subir a Jerusalém. Nós iremos, então, trilhar esse caminho com Jesus e com o salmista. No Salmo de número 122, verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que observamos mais uma vez é alegria, contentamento, em meio ao desafio gigantesco de andar e rumar até Jerusalém. Observamos também que não tem tabernáculo em Salmo 122. Na verdade, não há templo, há tabernáculo.
Não há grandes estruturas ainda. Deus não permite que Davi construa, quem constrói seu filho, o grande templo de Salomão. Mas observamos então que, de fato, há uma alegria em ser convidado a rumar até Jerusalém. Convido você a abrir comigo então em Lucas, capítulo de número 9. E nós iremos ler o verso de número 51. Lucas, capítulo 9, verso de número 51. Eu vou ler, nesse momento, a versão NAA, que ela mais tem a ver com aquilo que eu desejo comunicar. Diz o seguinte, Lucas 9, 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ser elevado aos céus, manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. O que acontece em Lucas 9 é o seguinte, Jesus sabe que deve ir a Jerusalém. E agora inicia-se de forma ativa essa peregrinação até Jerusalém. Jesus então começa agora a caminhar de forma efetiva para Jerusalém. Agora pasmem, o peregrino, ele vai para Jerusalém para encontrar a presença de Deus. Jesus inicia agora essa peregrinação efetiva para encontrar o quê? A cruz. E é por conta dessa realidade que em Lucas 9,51, a versão NA vai dizer o seguinte, e manifestou no semblante a firme resolução. Essa perícope, esse recorte do versículo, vai apontar para uma linguagem do servo sofredor de Isaías 50. Em Isaías 50, versículo 7, vai dizer, tornei meu rosto como pedra. Quando Jesus ele vai dizer que o seu semblante muda, ele está dizendo o seguinte, eu agora tenho que iniciar a minha rumagem até Jerusalém. E eu vou fazer isso não como um peregrino, mas eu farei isso como o servo sofredor. Jesus encarna, agora de forma efetiva e clara, mais uma vez, que ele vem para sofrer pelo pecado, pelo perdido, pelo esquecido. E ele então vai começar a caminhar como servo sofredor. Logo, Jesus não é levado por circunstâncias, Jesus, ele caminha voluntariamente, ele sobe, não numa viagem turística, mas ele é um peregrino caminhando agora, não somente em uma trilha religiosa, mas um caminho da obediência. Enquanto o povo, ao caminhar, proferia salmo de número 122, vamos à casa do Senhor em alegria. Jesus, a partir de Lucas capítulo 9, começa a afirmar, vou entregar a minha vida por vocês. Sem medo. Sem medo. Mas com total entendimento e confiança na obediência. A alegria do peregrino agora, de Salmo 122, encontra a profundidade do amor. Jesus agora ele se torna o peregrino perfeito. E a última viagem para Jerusalém é necessária em seu ministério terreno. Vamos comigo agora para Salmo de número 122, verso 3 a 4. A palavra do Senhor diz assim, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, por onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Irmão, Jerusalém era o centro da identidade de Israel. Tribos diferentes, que tinham habilidades diferentes, culturas diferentes, elas subiam a Jerusalém para se unir como um só povo. Para subir como realmente um só povo nas festas anuais. Eles vão em alegria, eles vão ver os seus irmãos, que são totalmente diferentes, de outros povos, de outras regiões. E a palavra fala que estes que estão indo, eles estão indo para renderem graças ao nome do Senhor, ou seja, eles sabem por que estão indo. Não é para ver Jerusalém, não é para aproveitar a viagem, mas é para render graças ao Senhor. E isso eles fazem com pessoas totalmente diferentes deles, mesmo sendo um povo com culturas distintas. Agora, olha o que o autor de Lucas, o evangelista, diz em Lucas 19, 38. Abra comigo, Lucas, capítulo 19, verso de número 38. Jesus está entrando em Jerusalém já. Lucas 19, 38.
nós temos, no versículo de número 38, uma oração, um aclamar da multidão. Jesus adentra Jerusalém e em Lucas 19 diz: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Lucas, ele pega algo que ele ouviu. Quando Jesus nasce, os anjos cantam. Jesus, quando nasce, os anjos cantam. Agora Lucas, ele relembra do capítulo 2, verso 14, a respeito da glória a Deus, as maiores alturas e paz na terra. Ele lembra do que contaram a respeito do cântico dos anjos. E ele então utiliza a mesma expressão dizendo que o povo observou que este Cristo que estava adentrando a Jerusalém é o Rei dos Reis. A multidão compreende. Em outros evangelistas ou biógrafos de Jesus, a palavra Hosana, Hosana nas alturas. Eles compreendem quem Jesus é. A multidão está adorando o Rei. Presta atenção nisso. Porém, há uma ironia profunda. Porque mesmo que o Salmo está celebrando este peregrino que chega em Jerusalém, esse peregrino que reconhece o Rei em Lucas, este Jesus que é recebido como Rei, não é plenamente compreendido por quem é. Eles estão aguardando um rei político. Eles estão aguardando um revolucionário. Eles estão aguardando alguém que tiraria os judeus, Israel, das mãos de Roma, do Império Romano. Mas Jesus veio para tirar toda a humanidade do império da morte, do pecado. Jesus liberta a humanidade naquele ato, mas o povo não compreende. Irmãos, isso sinaliza algo muito pessoal e muito necessário. Muitas das vezes nós estamos recebendo Jesus sem compreender quem realmente Ele é. Sem compreender o seu amor perfeito. Sem compreender o quanto Ele deseja-nos. O quanto Ele nos quer. O quanto Ele nos ama. A multidão está gritando: bendito seja. Em alguns momentos para frente, estará condenando Ele no lugar de um bandido. O peregrino de Salmo 122, ele chega na cidade santa. O Filho de Deus, ao chegar na cidade de Jerusalém, ele deseja santificar todas as coisas. Mas os seus não recebem. Salmo de número 122, agora no versículo de número 5. Abra comigo. A palavra diz assim, não precisa abrir na verdade, leia lá em cima, continue em Lucas. Salmo de número 122, verso 5, a palavra diz assim: aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. A grande expectativa da peregrinação era chegar nesse lugar, um lugar histórico, um lugar da aliança, um lugar de glória e poder. Chegar em Jerusalém bíblica, no contexto de Jesus, era chegar numa grande construção, era chegar na presença de Deus. Contudo, ao chegar em Jerusalém, Jesus não encontra essa alegria que os peregrinos deveriam encontrar. Abra comigo agora em Lucas 19, 45. Jesus afirma de forma direta, dura, a seguinte expressão: então, Jesus entrou no templo e começou a expulsar o que ali vendiam. Jesus chega no epicentro, no centro da adoração do povo. E ele encontra somente um povo que deseja o comércio. Não era errado ter comércio naquela região. Era muito natural haver comerciantes que vendiam animais para que esses animais seriam sacrificados. Se você viesse de muito longe, não teria como você trazer o seu animal para o sacrifício. Seria muito difícil, danoso, quase impossível. Era muito natural, então, um peregrino chegar e comprar o seu animal para o sacrifício. Era muito natural. Com tudo o que estava acontecendo no contexto de Jesus,
é que esses comerciantes estavam cobrando a mais. Havia uma máfia, havia uma busca por dinheiro. Alguns teóricos apontam que havia até mesmo um conchavo com a própria liderança judaica. Ou seja, o que havia ali era um comércio. E o comércio não pensando no bem-estar. Um comércio pensando no lucro. Pensando na quantia que ia cair na conta dos comerciantes. E depois, quem sabe, do sumo sacerdote. Jesus chega como peregrino em uma das maiores festas, a festa, obviamente, de Páscoa. Ele chega e ele observa aquilo. Então, na sequência, no versículo de 46, ele vai dizer: a minha casa, o meu templo, será casa de oração. Jesus está dizendo o seguinte: ei, vocês não estão vivendo a identidade do povo que vocês são. Vocês não estão entendendo o que vocês estão perdendo. Este lugar é o lugar da presença de Deus. Deus se faz real neste ambiente. A presença dele é real neste ambiente. A arca está ali. Por que vocês não estão, de alguma forma, entendendo essa realidade? Porque estão pensando no lucro. Porque estão perdendo a fé. Porque não estão amando. A minha casa, o meu templo, será casa de oração. Jesus está dizendo que o objetivo do peregrino a chegar em Jerusalém é orar diante de Deus. Chegar diante da presença não é somente com petições, mas com o coração totalmente entregue, entendendo que este Deus amou primeiro. O que Jesus encontra não é nada mais, nada menos do que o próprio ego humano, novamente. Irmãos, Jesus, ele está ali. Deus está entrando em Jerusalém. Jesus está purificando, eles não estão entendendo. Jesus está ali demonstrando o seu amor para com o pecador, mesmo irado, mesmo talvez com um chicote, mandando todo mundo embora. Ele está fazendo isso em amor, corrigindo o seu povo. E eu não sei você, mas quando eu me deparo com Lucas 19, eu me vejo, não como Jesus, mas eu me vejo como aqueles cambistas, como aqueles comerciantes. Jesus está entrando, Jesus está falando, e continuamos parados, inertes, como se a presença de Deus não movesse nossos corações mais. Cristo, como peregrino perfeito, ele veio para purificar a terra. E Cristo purifica-nos, muitas das vezes, através da correção. A correção de Deus é boa, mas dura. É por conta dessa realidade que, se nós não entendermos que Deus corrige em amor e que o amor de Deus é o amor que corrige, nós não vamos conseguir entender o amor de Deus nunca. A pergunta, portanto, que fica para nós nesse momento da pregação não é como nós chegaremos até Deus, não é isso. Às vezes eu percebo que as pessoas, elas às vezes não vêm para o culto, ou não vão para o discipulado, não vão para um encontro, porque elas estão preocupadas com o que vão entregar. Não, mas eu não orei, pastor. Eu caí no pecado esses dias. Não posso ir para a igreja. Não, pastor, mas eu não sei se amo Jesus. Mas a realidade é que essa pergunta está errada. A pergunta que devemos fazer é: reconhecemos Deus quando Ele está entre nós? Quais são os sinais? Qual é o sentimento que temos quando percebemos que Deus está aqui? Salmo de número 122, versos 6 a 8, a palavra do Senhor diz assim: orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam essa cidade. Que haja paz dentro desses muros, de seus muros, e prosperidade de seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Irmãos,
A grande esperança do peregrino é que houvesse paz em Jerusalém. Lá está a presença, lá está o poder, lá está o controle. Se não há paz em Jerusalém, significa que todo o reino ele está em crise. Só que o que acontece quando Jesus chega em Jerusalém? Abra comigo em Lucas 19:41. Lucas 19:41. Imagine Jesus chegando em Jerusalém. Seguinte, quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chora pela cidade. O amor dele é tão grande, é tão irreal para a nossa realidade, é tão transcendente, é tão incomparável, que quando ele chega e ele encontra o seu povo totalmente perdido, Jesus chora. Jesus chora poucas vezes nas Escrituras, poucas vezes. Mas em todas elas, os autores dos evangelhos deixam claro que ele chora por amor. Ele chora quando perde seu irmão, seu amigo, Lázaro. Ele chora quando encontra a cidade. Irmãos, eu não sei você, mas eu creio que Jesus, muitas vezes, talvez ele chora por nós. Quando ele olha o caminho que estamos trilhando, que peregrinos somos, que estágio estamos na caminhada da fé, na jornada da fé. Ele chora, mas não como choro de ódio, não como choro de raiva, não como choro de desgosto, mas como o choro daquele que ama. Quando uma mãe vê que o seu filho está trilhando um caminho errado, ela chora. Quantas mães visitam os seus filhos e passam por tantas coisas para chegarem até a cadeia e poder conversar com seus filhos. O amor, ele transcende qualquer tipo de desgosto. Esse Jesus que chora em Jerusalém não chora com uma tendência ao ego, ele chora por amor, ele fala como eu queria que vocês me ouvissem. Como eu queria que vocês percebessem quem eu sou. Como eu queria que vocês entendessem quem está entrando em Jerusalém. Mas vocês não estão me olhando. Vocês estão olhando para outro lugar. É como se Deus estivesse falando para nós nesse tempo: ei, eu estou aqui, olhe para mim, mas nós estamos olhando para outros lugares. Esse Deus que chora, ele chora por amor a nós. Versículo de número 42, Jesus fala: como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho da paz. Irmãos, o peregrino devia orar pela paz em Jerusalém. Segundo o Salmo 122 e outros salmos. Jesus diz: como eu queria que vocês compreendessem o caminho da paz. O caminho da paz não é um caminho fácil. O caminho da paz não é o caminho da omissão. O caminho da paz não é o caminho que de fato talvez é curto, é rápido, é fácil. Não. O príncipe da paz está entrando e chorando por Jerusalém. Ele diz: como eu queria que hoje você compreendesse o caminho da paz. Ou seja, como eu queria que hoje você olhasse para mim e entendesse quem eu sou. A verdadeira paz que Cristo promete nas Escrituras é uma paz fundamentada na revelação de quem Ele é. Se nós não estamos respondendo à revelação, nós nunca teremos paz. E aqui eu quero que você ouça algumas coisas. Nem tudo que nós pensamos ser guerra nesta estação é guerra. A paz de Jesus, por muitas vezes,
é totalmente diferente daquilo que planejamos e esperamos. Muitos estão esperando a paz de Deus, como se ele fosse um grande mágico e que resolveria todos os seus problemas. A paz é somente vivenciada através de um coração que aprende a amar. Queremos paz. Temos que também querer amar. A cidade, Jerusalém, que evoca a paz, a etimologia da palavra é a cidade da paz. Ela rejeita o príncipe da paz, segundo Isaías 9. Os peregrinos do Salmo 122 sobem orando pela paz em Jerusalém, enquanto Jesus sobe oferecendo a paz e a cidade não quer. Talvez Jesus está oferecendo a paz para você hoje. A paz do seu negócio, a paz do seu casamento, a paz na sua mente, a paz do seu coração. Mas para onde você está olhando? Que Jesus você está esperando? Falamos tanto dos judeus que esperavam um rei. Mas que Jesus nós estamos esperando hoje? Há um teólogo tcheco chamado Thomas Halik, indicação do nosso pastor e amigo Mateus. Ele diz o seguinte: a maturidade da fé não está em possuir todas as respostas, mas é aprender a permanecer diante de Deus mesmo quando Ele parece silenciado. Um bom cristão não é somente aquele que tem uma boa apologese, defende com unhas e dentes o Evangelho, sabe de cabo a rabo das Escrituras, tem uma boa oratória. O que nos faz maduros é uma fé em não possuir respostas. E a única coisa que nos move a ter uma fé sem respostas é o amor. Meu filho Pedro completa hoje 2 anos. Ele tem fé em mim porque ele me ama. Mesmo talvez não sabendo tanto. O que faz ele acreditar que nada faltará para ele é o amor que ele tem para comigo e o amor que eu tenho para com ele. A aliança do amor fundamenta a minha fé ou a fé dele. Se nós queremos ter uma fé transcendente, uma fé real, uma fé no impossível, uma fé que transforma casamentos, uma fé que transforma realidades, uma fé que transforma maridos, uma fé que transforma esposas, uma fé que transforma filhos, precisamos aprender primeiro a amar este Deus, que às vezes no silêncio não nos responde. A subida então, ela termina. Salmo 129, verso de número 9, a palavra do Senhor diz assim: em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Um peregrino deseja o bem da cidade, como já falamos. Mas Jesus, em sua subida, ele não termina no templo. Ele termina na cruz. Quando você abre comigo em Lucas 24, verso de número 51. Jesus, em sua ascensão aos céus, ele leva os discípulos para Betânia. Ele amava Betânia. Ele amava aquele lugar. Sabe por quê? Porque em Betânia moravam seus amigos. Jesus é um homem como nós. Ele tem amigos. Ele ama os amigos. Versículo de número 51 do capítulo 24 diz: enquanto anda, ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado aos céus. Verso 52. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheio de grande alegria. Irmãos, nós temos então o fim da peregrinação. A alegria do peregrino agora não está no templo,
A alegria do peregrino agora não está na jornada até lá. A alegria do peregrino está em Jesus. Ele, como o bom pastor que conduz o seu rebanho. Ele, como o Deus perfeito, o homem perfeito. Ele diz para nós o seguinte: o meu amor por vocês é tão grande, um amor sacrificial, que faz com que vocês não precisem mais rumar até um lugar. Basta simplesmente vocês abrirem o coração. Isto é alegria. Isto é uma vida feliz, totalmente completa. Uma vida que satisfaz. Uma vida de alegria. Logo, eu trago algumas reflexões antes das aplicações. Primeiro, acho que a Vi pode abrir. A subida cumpre, então, todas as subidas. Um pouco antes, Vi. Primeiro, a subida da alegria de Salmo 122 e Lucas 9:1, em contraponto, o povo sobe para adorar, Jesus sobe para obedecer. Segundo, versículo 4, a subida da comunhão. As tribos sobem unidas, Jesus reúne um novo povo em torno de si. 3, a subida do templo. O peregrino busca a casa de Deus. Jesus revela como o verdadeiro lugar da presença divina é Ele e nele. Verso 4, a subida da paz. O salmista ora pela paz de Jerusalém. Jesus chora porque Jerusalém rejeita a paz que ele traz. Quinta conclusão, a subida da esperança. O salmo termina buscando o bem da casa do Senhor. Lucas termina com os discípulos no templo, louvando continuamente a Deus, porque a verdadeira subida conduziu à cruz, à ressurreição e à ascensão. Ele é a alegria do peregrino. Eu concluo com vocês em uma aplicação rápida, 3 aplicações. Primeiro, a vida com Deus é um caminhar de direção. Nós estamos rumando a algum lugar. O amor que temos fala do destino. Segundo, nem toda subida com Deus é uma subida fácil. Jesus sobe sabendo que Jerusalém será o lugar da cruz. A presença de Deus não significa ausência de dificuldade. Significa que caminhamos com propósito, mesmo quando o caminho exige entrega, obediência e perseverança. E última aplicação. Precisamos reconhecer Deus quando Ele vem ao nosso encontro. Os peregrinos subiam a Jerusalém buscando a presença de Deus. Contudo, é possível observar que a verdadeira peregrinação não é apenas chegar a um lugar sagrado, mas encontrar o sagrado na pessoa de Jesus. Eu encerro o sermão dessa noite lendo um pequeno trecho de Dietrich Bonhoeffer em seu livro que eu sou apaixonado, Vida e Comunhão. Ele diz: comunhão cristã é comunhão através de e em Jesus Cristo. Não existe igreja sem Jesus. Não existe unidade sem Jesus. Ele é a alegria, Ele é a unidade. Ele é aquele que chamou um povo para si. Por isso, irmãos, a única forma de vivermos comunhão de forma saudável, quanto tantos livros nesses dias falam, é amando. Não é a estrutura, não é a liturgia, não é a organização, senão uma organização, primeiramente dos afetos e dos amores. O povo de Cristo é um povo que ama. Nós precisamos amar. Convido você, se assim pode, a ficar de pé comigo nessa noite. Eu creio que o Senhor Jesus permitiu essa noite para que Ele pudesse arrumar o nosso coração, que quem sabe não está mais amando.
Um coração que está em pedras. Ou quem sabe um coração que está machucado, fraturado, que não consegue mais bater, que não consegue mais amar, que não consegue mais perdoar, que não consegue mais viver. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. E o Espírito Santo, ele possa esquadrinhar o seu coração nesse momento. Permita que o Espírito leve você a perceber que tipo de amor você está gerando no seu coração. As suas atitudes são atitudes daquele que ama ou daquele que odeia? O seu sacrifício, o seu serviço a Deus, ao próximo, tem sido gerado por amor ou por obrigação? Nos momentos de maior caos, nos momentos onde parece que você não tem controle, quem aparece? Jesus ou você? Quando você olha para a sua despensa, quando você enxerga a sua agenda, há amor pelo próximo ou somente amor próprio? Quando você olha para a igreja, você vê o amor da comunhão ou você vê a obrigação de culto público? Essa preocupação hoje está mais com a teologia ou com a teologia prática? Senhor Jesus, nós oramos nessa noite. Assim, um peregrino que somos, nós queremos peregrinar em alegria nessa terra. Nós queremos viver a porção que o Senhor deseja que venhamos a viver. Talvez muito, talvez pouco. Talvez em abundância ou talvez em escassez, nós não sabemos. Mas nós queremos ascender assim ao celestial, Jesus. Nós queremos ter o seu caminho da cruz, o seu caminho da entrega, o seu caminho do amor. Senhor, que nessa noite possamos relembrar que essa ascensão, esse alçar, é só possível para aqueles que amam ao Senhor acima de todas as coisas, mas também para aqueles que amam o outro com amor sacrificial. Senhor, nós oramos pela igreja, nós oramos pelas famílias, nós oramos pela cidade. Senhor, que o povo que carrega o seu nome seja conhecido pelo amor que tem em sua fala, em sua conduta. O amor que cuida, o amor que também corrige, o amor que exorta, mas o amor que suporta. Porque assim como o Senhor inspirou Paulo a afirmar que um dia todas as coisas passarão, mas o amor este permanece. Senhor, nós queremos esse amor que permanece a eternidade nesse tempo do presente, no tempo do agora. Em nossas relações matrimoniais, familiares, profissionais, comunitárias. Senhor, nos abençoe na jornada dos peregrinos. E não nos permita perceber, Senhor, ou desperceber a sua presença. Que possamos te ouvir, que possamos te sentir, que possamos te amar, Jesus.
com amor verdadeiro, com amor que move a fé, com amor que move a caridade, com amor que move os desafios. Nós queremos te amar acima de todas as coisas, Senhor. Nos faça um povo que te ama. Porque sabemos que o mundo, ele enxerga o reino em nosso meio. E ele enxerga o reino em nosso meio através da forma como amamos, pela qualidade do nosso amor. Que as nossas casas sejam lugares de cura. Que os nossos lares, que os nossos negócios, que os nossos sonhos sejam lugares de cura. Para aqueles que ainda não conseguiram contemplar a sua beleza. Nos faz uma igreja piedosa. Espírito Santo nos dê uma vida piedosa. É isso que nós te pedimos nessa noite. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vocês estão aí? Amém. Que o Senhor permita você refletir sobre tudo aquilo que foi falado e comunicado. Amém. Semana é uma semana repleta de atividades. Nós temos sala de oração na quarta, que é incrível. Esteja conosco. Nós temos um evento no sábado que é para a comunidade. Venha, faça parte daquilo que o Senhor tem nos apontado. E que domingo pela manhã nós possamos ter um culto incrível. Mais uma vez, ceando juntos. E mais uma vez ouvindo do Senhor. Amém? Vamos dar as mãos para quem está ao nosso lado e vamos encerrar esse culto público. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela sua graça, pela revelação. Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio como povo. Senhor Jesus, assim como oramos, que essa semana seja uma semana repleta de possibilidades de amar. Que possamos demonstrar o quanto amamos o outro, o esquecido, o perdido, e até mesmo aquele que está ao nosso lado. Que possamos honrar em amor aqueles que caminham ao nosso lado, Senhor. Senhor, não nos permita esquecer de ninguém. Afinal, a salvação é experimentada no coletivo. O Senhor vem buscar um povo, o Senhor vem buscar a sua igreja. Assim, Pai, nós abençoamos essa semana que se inicia, nós abençoamos todos os eventos da igreja, nós abençoamos todas as reformas que ainda irão acontecer, Senhor, colocamos diante do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê vigor para caminharmos a jornada do peregrino. Mas acima de força, de amor, de estratégia, que o Senhor nos dê um coração apaixonado, um coração que nos faz amar e que solidifica a nossa fé. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão nas suas mãos, como você recebeu um grande e maravilhoso presente. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo de Deus e esteja com todos vocês. Vão em paz, que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Abraça seu irmão. Nos vemos quarta-feira, nos vemos sábado em nome de Jesus.